E aí, minha gente? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a essa live. Vamos chegando para o nosso bate-papo de terça-tarde. Nós estamos há 2 meses estudando as dores da alma, né? A gente começou janeiro. Em janeiro a gente falou sobre depressão e suicídio com o livro do Guilherme Franco. Nesse mês nós estamos falando sobre A Cura da Solidão, do Maurício Zagari, queridíssimo pastor e editor-chefe da editora God Books, que é a nossa parceira aqui nessa live. Então, quero te convidar para esse bate-papo. A última terça-feira às 4, que a gente vai bater um papo sobre a solidão. Eu já tô com saudade, porque a gente passou por tanta coisa aqui nesses encontros, é ou não é, minha gente? Quanta coisa a gente não viveu aqui. Eu, você, a Lu e o Zagari, né? Porque ele esteve aqui conosco, querendo ou não. E hoje, para nossa alegria, ele vai encerrar essa série de lives aqui junto com a gente. Então eu já vou chamar ele e a Lu para entrar, porque eu já vi que eles estão. Oi, cheguei. Oi, Olá, Maurício! minha querida, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Lu, tudo Eu bom? tô, Oi, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui de novo. Obrigada. eu tô bem e tava com saudade. E eu já tô com saudade porque essa é a última semana que a gente vai falar sobre as dores da nossa alma, os problemas da nossa alma, né, Lu? Uma jornada aí É. de 2 meses que a gente está caminhando junto, encerrando hoje. E Zagari, que honra ter você aqui para fechar com chave de ouro essa nossa jornada aí pelo nosso coração, pela nossa alma. Enfim, sejam os dois muito bem-vindos. Lu, fale alguma coisa. Também já estou com saudade. Mandar um abraço também para os meus amigos que estão aí assistindo. Muito obrigada. E que agradecer, né? Muitas pessoas vieram até a mim a partir dessas lives e gerou, sim, alguns bons frutos e eu espero que a gente possa continuar falando sobre as dores da alma de tempos em tempos, porque nós nos importamos, né? E isso é o que deixa o meu coração muito feliz. Então, ao mesmo tempo que eu estou com saudade, estou com um sentimento de gratidão e de dever cumprido também. Muito bom. Maurício, Bem, obrigado, Viviane. Prazer estar aqui com você de novo, prazer estar com a Lu de novo aqui. Foi uma pena que eu não pude passar aqui nas últimas 2 semanas, até me programei, mas a correria aqui do dia a dia da editora não me permitiu. Mas hoje está tudo certinho para a gente estar junto, conversar bastante, e que eu puder contribuir aí vai ser sempre uma alegria, tá bom? fico muito feliz. Bom, preciso dar 2 recadinhos importantes. Primeiro, quero fazer um convite aqui já em praça pública para a Lu. Lu, a editora God Books vai lançar agora, no final desse mês, acho que lançou essa semana, um livro chamado A Cura, do Emanuel, um dos autores internacionais da God Books. E ele vai falar sobre a cura. Olha ali o livro, ó. Olha, Lançou já, Maurício? Lançou? Lançou, tá lançado. que maravilha! Eu vou trazer o Emanuel aqui no mês que vem para fazer uma live com ele sobre esse livro. E quem sabe, Lu, depois disso, a gente já não possa planejar e passar mais algumas semaninhas juntas falando sobre a necessidade da cura que nós temos, né? Fica aqui o meu convite. E amanhã, também pela editora God Books, aqui nesse Instagram, a gente vai estar falando com o autor e professor de teologia, Idauro Campos, também pastor, que ele escreveu Eis-me Aqui, um livro que fala de 2 parábolas maravilhosas, a parábola das minas e a parábola dos talentos. Ele nos ajuda a entender de forma absoluta, pensando no propósito de Deus para nós. Então, amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui com o professor Idauro falando sobre esse livro aqui. Dito isso, vamos começar o nosso encontro de hoje, então. Não vamos começar com clima de despedida, vamos começar com clima de que estamos saindo curados daqui. Sim, A ou gente de vai que falar. possamos promover a cura muito em breve. Exato. E hoje é justo sobre isso que nós vamos falar. O capítulo 3 faz um alerta para quem
não se sente solitário, que é o que a gente já vem falando aí nas últimas semanas. Acho que desde o primeiro dia a gente vem falando isso. Precisamos observar as pessoas à nossa volta e tomar as iniciativas para com elas. E aí, Lu, eu quero que você comece trazendo para nós aí quais foram as suas observações a respeito desse capítulo. Ai, foram muitas, né? Eu achava que. Ai, meu Deus. Eu achava que eu enxergava as pessoas, sabe? E esse terceiro capítulo me deu uma catracada muito boa. Porque eu acho que a gente está muito ocupado nos relacionando com a gente mesmo. A gente falou isso semana passada. A nossa impressão sobre o outro fala muito mais de nós, sabe? E isso me fez refletir muito, muito, muito o quanto eu tenho me relacionado comigo, né? E aí eu posso compartilhar esse sentimento com vocês e esse sentimento com quem está assistindo, porque é óbvio, né, que nós nos relacionamos com os outros a partir de nós, do que nós aprendemos, das nossas impressões, dos nossos sentimentos, dos nossos olhos. Só que quando a gente decide nascer de novo, quando a gente decide se parecer com Jesus, isso precisa mudar. Então eu me peguei assim, muito pensativa com relação a isso. Eu sinceramente achava que eu enxergava as pessoas, que eu via as pessoas, que eu era simpática, porque eu sou mesmo, eu sempre fui assim. Minha mãe conta que quando eu era criança, eu já chegava falando, ela tinha que brigar comigo. Falava, minha filha, não é assim, minha filha. Vai devagar, você não conhece e tal. Minha mãe fala que perigoso, se deixasse eu ir embora mesmo. E sempre fui muito expansiva. Só que isso não é o bastante. A cura da solidão não é a quantidade de pessoas, é a qualidade dos relacionamentos. Né? Então não basta só você dizer, oi, tudo bem, me dá um abraço, como você tá, blá, blá, blá. Ah, que lindo! Acabou. Não é só isso. É muito além, e esse terceiro capítulo, assim, me deixou, abriu os meus olhos para muitas questões, né? Me reconheci novamente. E se na primeira live eu fiz a pergunta, quantos amigos sinceros você tem, quantos vínculos profundos você tem, hoje eu ampliei esse questionamento para mim, quero ampliar para vocês também. Quantos destes relacionamentos você sente falta e você se faz sentir falta? Eu acho que um apanhado geral aí para a gente começar esse capítulo foi isso que eu senti muito. Eu acredito que uma das coisas que a gente precisa pensar, primeiro que ser expansivo verdadeiramente não é olhar o outro. Às vezes a expansividade só diz respeito à sua necessidade de expressão. Uma defesa, um mecanismo de defesa, na verdade. Sim. Então, a gente presta atenção nisso, sim, mas uma coisa que eu pensei muito essa semana a respeito desse capítulo, que é você sair da sua zona de conforto silenciosa e ir para uma zona de desconforto da ouvidoria, né? É você parar de pré-julgar o outro e se permitir relacionar-se com ele. E isso me faz pensar em quantas inferências nós fazemos a respeito das pessoas. Antes de conhecer, a gente já cria um monte de expectativas. Às vezes a gente vai saber a respeito de alguém a partir da opinião de outra pessoa. A gente está lendo aqui no canal Dom Casmurro. E é muito interessante a gente perceber como a gente olha para Capitu não a partir do nosso olhar, mas a partir do olhar de Dom Casmurro. Então a gente precisa tomar cuidado com o quanto a gente não faz isso com as pessoas à nossa volta. Talvez eu não esteja olhando o Maurício através dos meus próprios olhos. Talvez eu esteja olhando o Maurício porque alguém me falou do Maurício. E aquela pessoa, com as suas próprias inferências, tirou suas próprias conclusões, que podem não ser as minhas. Então eu me impeço de aproximar das pessoas
por causa dessas inferências que faço, que geralmente não estão certas. Porque a verdade, ela não manda recado. Ela precisa desse relacionamento face a face. E aí, Maurício, vou passar a fala para você, mas já dando uma bronca. Porque você faz conosco uma piada nesse livro aqui. Cara, sério, eu fui falar com a Lu. Você falou assim, você está disposto a me fazer uma oferta financeira? Aí eu falei, eu tô. Depois desse livraço aqui, eu tô. Então procura o número da minha conta no fim do livro. Maurício, eu devo ter folheado esse livro umas 55 vezes. E aí eu falei assim, eu vou perguntar pro Maurício porque eu acho que ele esqueceu de colocar. Aí eu falei com a Lu. Falei, Lu, você achou a conta? Eu tô aqui, eu não consigo achar. E aí, lá pelas tantas, é que você vai dizer, a propósito, não perde tempo procurando a conta não, porque é só uma brincadeira com você. Aí eu me senti muito estúpida, porque eu fiquei procurando a conta. Ainda bem que ele pede depois para não ficar com raiva. Não fique com raiva de mim. E eu achei genial, porque você diz assim, o que você está dizendo com isso é, quais são os seus valores? Você é capaz de me dar dinheiro achando que é caro, quando na verdade o que é caro é o seu tempo, a sua amizade e o seu olhar, né? Fala um pouquinho sobre isso, Maurício. Eu acho que é exatamente isso. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu acho que é exatamente isso. E eu queria juntar a tua fala, Viviane, com a fala da Lu, para pegar as duas, colar e a gente chegar aqui fazer uma dialética aqui. Essa brincadeira, né, que na verdade é uma dinâmica, eu chamo de dinâmica, não de brincadeira, que é justamente para fazer a pessoa considerar o que é mais importante para ela, né? Porque o que determina o que é valioso para a gente? Isso aqui, por exemplo, pode ser só uma caneca para você. Para mim tem a logo da minha editora, então para mim tem um peso que de repente para você não tem. Então, o que é valioso? Então, essa dinâmica que a gente fez na obra é, na verdade, uma provocação com o leitor, com a leitora, para que ela reflita sobre isso, né? Eu dou dinheiro. Por quê? Embora seja custoso dar dinheiro, é só pegar aqui o negócio no meu bolso, boto, dali a 10 minutos você não se lembra que você deu. Agora, e dar amor, e dar atenção, e dar tempo, né? Isso são coisas custosas, mas que vão exigir de você, às vezes, muito mais do que simplesmente uma cédula de 10, 20, 50 reais. Né? Porque eu não gosto daquela frase que diz tempo é dinheiro, porque eu acho que tempo é muito mais precioso do que dinheiro. É muito comum você ver pessoas no leito de morte, pessoas muito ricas, dizerem, né? Eu daria tudo que eu tenho para ter mais um ano de vida, mais um dia de vida. Né? Então, essa dinâmica que a gente faz no livro, ela tem esse objetivo de cutucar a pessoa, o leitor, e fazê-lo refletir o que é precioso para mim. E essa questão da Lu, né, talvez uma provocação que eu tenha feito na obra e que deixou ela um pouco, né, sacudida, pelo que ela escreveu, é exatamente isso. Será que basta para aplacar a dor das pessoas, da solidão, eu ser uma pessoa simpática, sorridente, expansiva, etc.? E aqui eu vou pegar um exemplo para explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Uma coisa que me deixa doido é um negócio chamado Ministério de Recepção em igreja. Já ouviram falar disso? Talvez na igreja de vocês tenham. O que é o Ministério de Recepção? São 2, 4, 6 pessoas que ficam na porta. Seja muito bem-vindo, Pai do Senhor, papapá. É isso. Eu acho isso não é recepção. Né? Isso é o cumprimento de um desencargo de consciência para eu achar que eu estou fazendo alguma coisa para a pessoa que chega a se sentir acolhida, mas isso não acolhe ninguém, porque ela vai sentar no lugar dela depois que ela passou pela entrada, ninguém vai falar com ela, ela vai levantar, vai embora. Geralmente o pessoal da recepção que estava na entrada não está na saída, e aquilo não tem nada. Né? Então eu digo, se a gente quer criar um ministério de recepção, vamos ensinar as pessoas da nossa igreja a se envolver umas com as outras. Isso é um ministério de recepção. Porque quando a Lu fala, eu achava que bastava eu ser simpática, expansiva, vai eu vi que não era bem assim, eu me lembro de Jó. Né?
Jó, eu vou pegar Jó no capítulo 1º do livro dele e vou pegar Jó no capítulo 42. Primeiro capítulo, Jó estava lá. Um homem reto, íntegro, que cumpria os mandamentos de Deus, que oferecia sacrifícios pelos filhos antes deles pecarem, né? Então, tanto que Deus fala, olha lá, meu servo Jó, né, o cara servia a Deus, ele era um cara correto. Mas aí, quando você vai para o capítulo 42, você tem que entender melhor a relação inicial de Deus, de Jó com Deus, não de Deus com Jó, né? Porque Jó, ele era um cumpridor de mandamentos, primeiro, porque ele é um cara íntegro e reto. O que é um cara íntegro e reto? É um cara que anda em linha reta, se traça uma reta, ou seja, você não desvia nem para a esquerda nem para a direita, que se desvia do mal, ele cumpria mandamentos, cumpria todos os mandamentos. O fariseu da época de Jesus também cumpria todos os mandamentos. E Jó sacrificava pelos filhos, cumpria o quê? Os rituais da religião de sua época, né? Existem teorias de que o livro de Jó foi o primeiro de toda a Bíblia a ser escrito. Então, talvez ele fosse pré-sistema mosaico de sacrifício, né? Então, Jó, ele era um cumpridor de mandamentos e um cumpridor de ritos, de rituais. Qual é o nome que a gente dá para essa pessoa hoje em dia? Um cara que cumpre ritos e mandamentos. A gente chama esse cara de um cara religioso. Religioso, exatamente. Religioso, a definição do que a gente chama de um religioso de forma pejorativa, né? Porque existe o religioso que é aquele que vive o religare com Deus, mas o religioso que a gente chama de forma pejorativa é esse cara que está preocupado em cumprir a lei e cumprir os ritos. E era isso que Jó era no capítulo 1. Quando você chega no capítulo 42 do livro de Jó, isso fica claro, porque, primeiro, ele passa muitos capítulos, os capítulos iniciais falando só com os amigos. Ele fala com a mulher, ele fala com os amigos, mas ele não fala com Deus. É só na metade para o final do livro que ele começa um diálogo mais intensivo com Deus. E, na medida em que ele vai sendo confrontado com Deus, ele vai vendo que ele não conhece Deus. Ô, João, onde é que você estava quando eu criei o hipopótamo, cara? O que você acha? O que você acha que você é? Você não entende nada a meu respeito. Você só cumpria ritos e cumpria a lei. Só isso. Tanto que Jó, no final, ele chega no ponto que Deus queria. E ele fala, agora os meus olhos te veem. Antes eu conhecia de ouvir falar. Antes quando? No capítulo 1. Ou seja, ele era um cumpridor de mandamentos, era um cara íntegro, reto, que oferecia sacrifício, mas ele só conhecia de ouvir falar. E a gente tem que lembrar que na época de Jó não tinha como hoje internet, televisão, Globo News, não tinha nem fotografia, não existia fotografia. Então, quando ele fala que agora os meus olhos te veem, isso denota o quê? Proximidade. Porque na medida em que alguém dobra a esquina, os olhos dele não viam mais. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está falando, Deus, antes eu era um religioso, eu tinha uma relação muito distante contigo. Agora sim, eu estou próximo de ti. Aplicando isso para o que a gente está falando aqui, né? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo o nosso melhor, que a gente está sendo quem a gente tinha que ser para o nosso próximo na igreja, quando na verdade a gente está cumprindo um ritual. Porque eu chegar na igreja e dar um sorriso para as pessoas é o mínimo que se espera. Mas isso não significa conexão com as pessoas da igreja. Eu chegar na igreja e dar a paz do Senhor para o meu pastor é o mínimo que se espera de uma pessoa bem educada. Não quer dizer que eu estou preocupado com os problemas do meu pastor. Eu chegar na igreja e chegar para a pessoa falar tudo bem, eu falar tudo bem, e você tudo bem, tudo bem. Isso não leva a nada, porque quem está mal vai responder que está bem também. Por uma questão de educação. A pessoa que está mal só vai chegar para você e dizer eu estou mal, cara, se você tiver uma conexão com ela o suficiente para ela sentir à vontade para ir além do cumprimento do ritualismo social. Que é dizer tudo bem. Porque tudo bem, quando eu entro aqui na live e falo, oi Lu, tudo bem? Tudo bem, Viana? Eu não estou querendo saber se você está bem. Eu estou dando uma saudação. Se eu estivesse na igreja, eu não falaria tudo bem, eu falaria paz do Senhor, ou graça e paz, ou paz e bem, depende da denominação que eu estou. Mas quem dá a paz do Senhor não necessariamente está querendo desejar a paz, porque às vezes sai brigando com todo mundo, né? Então, é uma salvação. É aquela pessoa que fala, eu desejo para você em nome de Jesus. É o tomara que dê certo, né? É o uso do nome de Jesus completamente fora do contexto bíblico do uso do nome de Jesus. Então, assim, para concluir essa etapa da minha fala,
Eu penso que é dessa forma. Para a gente, o capítulo 3 fala sobre um alerta para pessoas que querem ajudar aqueles nas igrejas que estão solitários. Aí eu vou do recém-convertido, do irmãozinho lá do último banco da igreja até o ministério, tá? Porque há uma pandemia de solidão ministerial no nosso meio. O que tem de pastor se suicidando, porque não tem nem com quem abrir o coração, é enorme, né? Quantidade enorme. Então, a Achei gente... incrível uma expressão que você usou, inclusive, os invisíveis dentro da igreja. Meu Deus. É isso aí. E o mais duro disso, Lu, é que são invisíveis que a gente vê toda hora. A gente está vendo, mas ele é invisível porque a gente não está se percebendo deles. Então, Porque a gente não vê, né? A gente não vê o que deveria estar vendo, a gente não vai além. Né? A gente se restringe ali ao social, ao contato social. A gente não se envolve. Quando você está com um problema de saúde, né? Gente, desculpa, eu estou vendo aqui umas saudações. É que eu estou sem óculos. Oi, Zezé, tudo bem, querida? Que alegria te ver aqui. Muito bom te ver. É que eu estou sem óculos, eu não estou conseguindo, eu não estou vendo as letrinhas aqui. Aí eu tenho que chegar um pouquinho perto aqui para ver. Se vocês falarem comigo e eu não responder, é porque eu sou mal educado também, mas é porque eu não estou vendo, tá? Zezé, um beijo no Zedir, um beijo em você. Muito bom ter vocês aqui, viu? Mas então, assim, para amarrar essa parte da minha fala, assim, e isso desperta, eu acho que o ponto que eu quero chegar é a gente tem que fazer uma autocrítica, uma autoanálise de será que eu estou sendo para o meu irmão da igreja, para a minha irmã da igreja, para o meu pastor, para os líderes da minha igreja, o cristão que eu deveria ser? De me envolver. E aqui eu queria até lembrar uma coisa. Se tem pessoas doentes da alma por causa de solidão, se a gente quer curar, muitas vezes a gente precisa fazer o quê? O que é uma cirurgia? Né? Uma cirurgia é uma invasão no corpo do outro. É você abrir um buraco nessa pessoa e você entrar lá dentro para curar. E tem aquela história, né, intriga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é uma grande bobagem. A gente tem que interferir na vida uns dos outros. Se a Lu está passando mal, está com dama, de qualquer que seja, eu tenho que entrar lá. A minha cirurgia é me introduzir, claro, na medida em que ela me permite, mas eu tenho que me colocar disponível para isso, para ajudar a Lu. Porque se a Lu está com um problema, seja ele qual for, e eu não puder entrar na intimidade dela para ouvi-la e participar da cura disso, eu não vou ajudar. A Lu é uma psicóloga. Eu tenho certeza que o trabalho dela é sentar frente a frente com uma pessoa durante, não sei, 40, 50 numa hora, 40 minutos numa hora, ouvir muito essa pessoa para depois você entrar na vida dessa pessoa. Não é isso? Então é preciso a gente fazer isso. Então as nossas igrejas têm que ir além da fachada, além da máscara. A gente tem que entrar na vida uns dos outros. Isso é comunidade de fé, isso é igreja. E é o único meio de a gente curar a solidão. Maurício, aí eu quero puxar da tua fala alguns problemas que eu costumo identificar. Todo mundo reclama que ninguém fala, que ninguém se comunica, todo mundo reclama que é invisível, todo mundo reclama que o outro não o vê, todo mundo reclama que ninguém ajuda, todo mundo reclama. Mas a gente não faz nada para mudar isso. A gente não faz nada também para que isso seja diferente. Então, o que eu percebo? O problema não é meu. O problema não é meu. E aí eu não me envolvo para resolver. Eu pedi ajuda, fulano não me ajudou. Então agora eu também não quero mais. Tá, mas peraí, talvez você pediu para a pessoa errada. Você escolheu mal. Ou, mas eu cumprimentei fulano e fulano não falou comigo. A gente precisa entender que às vezes fulano acabou de perder o marido, ou acabou de brigar com o filho antes de sair de casa e não percebeu o teu cumprimento. A gente precisa se autorresponsabilizar também pela solução daquilo que a gente tanto reclama que não tem. Sim. Então, antes de eu reclamar que, mas os milindres evangélicos, que são muitos, porque a gente acha que a gente é filho do rei e que por causa disso precisamos ser servidos pelos súditos. E não é assim. Nós precisamos primeiro aprender a servir para que as pessoas se sintam impulsionadas, conquistadas, trazidas ao serviço a nós. É assim que... Maurício, me corrija se eu estiver errada, mas é assim que eu entendo.
Então, assim, olha, eu sempre fui egoísta e arrogante. Qual é a minha postura hoje, indo contra tudo aquilo que eu sempre fui? Porque creio que sou nascida de novo em Jesus e buscando me parecer com Ele, eu tenho obrigação de buscar mudar os meus padrões de comportamento. Então, hoje, o que que eu faço? Antigamente era assim, eu não vou botar a mão em fulaninho, porque fulaninho pode não gostar. Eu ponho a mão. Se fulano não gostar, eu vou descobrir botando a mão. Eu vou me aproximar. Se fulaninho for me rejeitar, eu vou descobrir sendo rejeitado. E isso exige de nós coragem que só o Espírito Santo pode dar. Então, quando eu reclamo que fulano não me ligou, mas eu também não liguei para fulano nunca. Ai, mas ninguém me mandou mensagem para saber por que eu não fui à igreja. Será que alguma vez você quis dar satisfação? Será que você já deu abertura para as pessoas te procurarem para saber da sua vida? Será que em algum momento você não foi grossa, estúpida, arrogante, falou não se mete porque aqui você não tem espaço? Então, são barreiras reais, muros que já não são mais invisíveis, são muros que a gente consegue enxergar a olho nu, que precisam ser quebrados. E às vezes é no martelinho de ouro. É devagarzinho ali, ó, quebrando pedacinho por pedacinho. É tendo que dar conta dos nossos medos, angústias e o temor dos homens. Porque a gente teme rejeição o tempo todo. Mas se a gente não suprimir esse medo de alguma forma e encarar, a gente vai continuar patinando. E aí, teve um culto um domingo desses que sentou uma menina sozinha do meu lado. E era culto de ceia. E ela tava chorando muito. E eu pensei comigo, se ela tá chorando, deixa ela chorar. Deve estar precisando desabafar. Sim. Aí eu lembrei Zagari veio na minha cabeça assim, ó. Sim. Então, mas pode ser que ela esteja se sentindo sozinha. E o meu primeiro pensamento foi, ela está sozinha, como é que ela não vai se sentir sozinha? Por que ela não veio com ninguém? A luta começa. É quem vai vencer? É a Viviane ou é o Espírito Santo? Sim. E eu falei, eu não vou me meter com essa menina não, porque eu vou botar a mão nela, ela é adolescente, arrogante, porque adolescente hoje em dia não tem mais educação, ela vai ser grossa comigo e aí nós vamos cair pro pau aqui. Aí suas inferências, né? As inferências. Aí, e a luta continuou. E eu falei assim, não, eu vou encostar nas costas dela. Aí o que eu pensei? Mas a pandemia não pode encostar. Eu falei, não, mas a pandemia não... Sabe assim? Isso acontece, é real. É real. É uma luta eu contra mim, contra o espírito, e o espírito tentando me convencer. No fim das contas, eu botei a mão nas costas da menina, ela olhou pra mim chorando, sorriu, e eu falei assim, se eu pudesse, eu te dava um abraço. E ela agradeceu, ela falou, obrigada. E continuou chorando. E eu não tirei a mão das costas dela. Aquilo pra mim foi um rompimento. Pra mim, se significou alguma coisa pra ela ou não. Eu também choro na ceia e nem por isso eu tô me sentindo sozinha. Eu não sei o que significou pra ela. Mas pra mim, eu rompi. Sim. E acho que é isso que o Zagari vai trazer. Estou falando de Zagari como se ele não estivesse aqui. E é isso que Zagari vai trazer no capítulo 3. Rompa! Porque na página 99 ele vai fazer uma pergunta muito, muito poderosa para nós. Se você tem amor para doar, mas não faz, o que isso diz a respeito da sua fé? E logo, o que isso diz a seu respeito? Se você tem amor para dar e não dá, quem é você diante de Deus? Quem é você para dizer que ama Cristo ao ponto de entregar sua vida para Ele, se você não permite que o mínimo seja feito através dos seus braços, que é amar quem está precisando ser amado? Então vamos romper, né, Lu? Menina, é uma coisa muito séria, assim, eu vou te falar, vou mostrar de novo aqui o livro. Esse livro mudou minha vida, gente. É sério, é sério. Olha, ultrapassando, assim, ó, rompendo exatamente como você, né? Aconteceram coisas, eu cheguei, foi ontem, né? Aconteceu uma situação, eu e a academia. Ai, gente, vão pra academia, gente. Viu? Lá tem muitas pessoas solitárias. Elas vão matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eles vão ficar bem saudáveis e ainda vão enxergar algumas pessoas que não são vistas.
E aí aconteceu uma situação como você mesmo, contando, eu percebi da mesma forma. A menina no banheiro, meio que falando sozinha, e eu vi que ela ia e voltava, e aí toda essa luta aí que aconteceu com você, aconteceu comigo também. Você ainda estava na igreja, ainda tinha desculpa, né, de ser cristã, de ser legal. E eu? Na academia, no banheiro da academia. E eu vi a menina meio falando sozinha, meio esbaravejando assim e tal. E aí, nesse momento de rompimento, que quero agradecer muito ao Maurício, porque realmente eu quero que isso aconteça ainda muitas e muitas vezes, né? Porque como ele fala, que nós precisamos tomar a iniciativa, nós vamos lançar muitas sementes. E isso é magnífico. Porque aí a gente também rompe essa outra barreira que você falou, Vivi. De às vezes, eu lembrei da história do bombom da menina, da live passada. Falar pro Maurício assistir a live passada. Ele entender. Assiste! Você acha que não? Ele assiste, que eu sei. Aí, a gente vai lançar o nosso papel agora, depois que a gente lê esse livro, depois que a gente entende o que está acontecendo, uma epidemia, as pessoas estão morrendo. E essa responsabilidade também está nas nossas mãos mais do que nunca. Eu vou plantar muitas sementes. Essa agora é a minha função. Não interessa para mim o que vai acontecer, porque eu parei de me relacionar comigo mesma, eu parei de querer tudo em troca, eu parei de olhar para você olhando para mim. É como se eu me relacionasse com você e colocasse um espelho na frente assim, ó. E aí esse livro vem e tira esse espelho, né? E aí eu começo a questionar as minhas feridas, os meus traumas, as minhas defesas, e rompi também. E eu decidi mesmo que eu vou fazer isso e vou continuar fazendo isso. E aí eu falei assim, tá tudo bem, você tá com algum problema? O que que aconteceu? Ela parou meio paralisada assim, né? E me olhou. E aí começou a contar a história. Ela viu uma oportunidade. E aí foi contar que ela estava no ônibus e foi assaltada e não sei o que. Me contou assim, ó, a história inteira. E eu ali prestando bem atenção, ouvindo, né? Aquela pessoa no final. Falei que já aconteceu comigo também. Enfim, trocamos ali. Foi uns bons minutos, assim, uns 20 minutos de conversa. Mas trocamos o que jamais aconteceria com a cristã aqui maravilhosa que achava que estava curada, que jamais aconteceria. Eu só vivo... Outra coisa que eu quero trazer depois, se vocês me permitirem, é a questão do tempo. Acho que o Maurício já introduziu, mas eu quero um pouco mais a fundo. Só vivia correndo, academia, o tempo cronometrado, entendeu? Tudo cronometrado, até a igreja. Você entra, você sai, é tudo aqui, ó. E depois tem isso, e antes tem aquilo. Não tem tempo. Mas enfim, vamos chegar lá. E aí, eu lancei aquela semente. Eu não sei, mas talvez o dia que aquela moça me encontrar de novo do banheiro, ou me encontrar de novo na academia, eu não sei como vai ser. Ou me encontrar numa situação na rua, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Eu lancei a minha semente. E aí, como eu vivi, me senti orgulhosa, senti que eu rompi, né? E aí nós agora vamos fazer isso, a gente não vai esperar muito, a gente vai lançar, a gente vai tomar iniciativa, a gente vai plantar. E se vier ou se não vier, também é lucro, porque já existiu esse rompimento, né? Já existiu esse tempo de audição, né? E tem até os mandamentos lá no final que ele fala, que eu achei incrível. Ouça. Achei muito legal. Acho que eu vou tatuar. Em uma mão eu tenho escrito brinca. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Acho que na outra mão eu vou escrever ouça. Tem um espacinho bem pequenininho aqui, ó. Ouça. Deixa eu pegar de novo, Viviane, o que vocês duas falaram. Eu quero juntar de novo o que vocês duas falaram. Porque eu acho que vocês duas estão indo muito bem nos comentários de vocês. A Lu falou sobre lançar a semente. E você falou sobre superar as suas dificuldades, né, Vivi?
Eu acho que o caminho para você conseguir ajudar as pessoas solitárias a superar a solidão, o caminho para você ajudar a curar a solidão é exatamente esse. Quando você lança uma semente, o que tem que acontecer com aquela semente para ela dar uma árvore, gerar uma árvore, para ela ter consequências? Ela tem que morrer, né? Outro dia eu estava chupando um caju, tem aqui uns vasos de planta no meu quintal, eu estava com preguiça de ir até o lixo e enfiei o caju ali. Voltei, acho que depois de uma semana e tanto, estava lá a plantinha verde e aquela castanha de caju aberta no meio assim, né? Ai, que delícia! Um caveirinho aqui. Aí eu vi ali direitinho a necessidade da semente morrer para a planta nascer. E quando você, Vivi, fala da dificuldade de, por exemplo, tocar, se estender para o outro, de você, né, que eu gosto demais dessa expressão inglesa, que não tem sinônimo no Brasil, que é reach out, né? Reach out for someone, quer dizer, eu estender-me para fora de mim em direção ao outro, né? Então, infelizmente, em português não tem uma expressão sinonímica exata, mas eu acho que é um pouco por aí. Nós temos muita dificuldade de romper barreiras nossas. Nós somos castanhas de caju duro, né? Já viu que castanha de caju é duro, né? E aí você bate com ela na pedra, ela não quebra, não. Agora você coloca na terra ali, ela vai quebrar sozinha para sair a planta. Então, a gente é duro, a gente não quer mudar, a gente quer ser quem a gente é. É confortável nós sermos quem nós somos. E nos mantermos à distância do outro, porque aí a gente fica na nossa zona de conforto, a gente não se incomoda. Mas é necessário o quê? A gente morrer para essa forma de ser, para que a gente possa se estender para o outro. E aí, para não ficar aqui num papo que parece autoajuda, eu quero trazer isso para a Bíblia, né? Quando Jesus diz: se alguém dentre vós quiser vir após mim, ou em outras traduções, se algum de vocês quiser ser o meu seguidor, antes negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que significa negar a si mesmo? Né? É um negócio chamado abnegação. Abnegação é exatamente isso. Negação de mim. É a negação de mim mesmo. Então, eu preciso morrer para mim. Negar a mim mesmo é o quê? É eu matar-me. Eu matar a minha vontade, eu matar a minha dificuldade, etc. Eu sou tímido, eu tenho que superar isso para conseguir me conectar com o outro. Ah, eu fico esperando a pessoa me ligar, mas eu não ligo. Eu tenho que ligar. Né? Eu, Maurício, sou uma pessoa muito reservada. Quando eu tô mal, eu me fecho na ostra, como eu costumo falar. Mas muitas vezes foi necessário eu morrer para esse meu jeito de ser, e o meu jeito de ser é quem eu sou. Então eu tive que morrer para mim, negar a mim mesmo, e então conseguir me colocar, Aí eu vou me remeter aqui ao nosso primeiro encontro, primeira terça-feira desse mês. Eu vou ter que me fragilizar o suficiente para eu ter essa abertura que vai me permitir me conectar com você a ponto de você ter a segurança de chegar para mim e falar: Maurício, eu quero abrir com você uma coisa muito dolorosa da minha vida. E aí, pimba, você vai me falar o que se passa no mais profundo do seu coração. Para isso, eu preciso me dispor. Claro que nós somos pessoas imperfeitas, somos pessoas falíveis, pecadoras, e a gente está sujeito a errar. E nós vamos errar. Agora, que bom que você viveu isso, por exemplo, Viviane, que você viveu isso no banheiro da academia, porque seria muito pior. Eu acho que vocês duas tiveram uma experiência muito parecida de realização. Né? De que bom que eu matei a mim mesmo, que bom que eu neguei a mim mesmo, e eu consegui me conectar com o outro e gerar o bem ao outro. Mas muito pior seria se vocês não tivessem conseguido ter essa vitória sobre si próprio e tivessem ido embora. Acabar o culto, Viviane foi embora. E acabar a academia, e depois você ia ficar pensando: meu Deus, eu poderia ter feito a diferença na vida. Então, o erro, a gente também tem isso. A gente não deve se martirizar pelo erro cometido. Porque todo erro que nós cometemos é um passo em direção ao acerto. Não é aqui uma defesa do erro, mas é uma defesa do aprendizado. Que eu pegue o meu erro, que eu pegue onde eu falhei
que eu aprenda e não erre mais. É como Pedro, né? Judas e Pedro traíram Jesus. Judas foi se enforcar. Pedro se arrependeu e conta a tradição, né? Eusébio de Cesareia conta na História Eclesiástica, que é um livro que ele escreveu posteriormente, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo a pedido dele próprio, porque ele dizia que ele era indigno de morrer como seu Senhor, por se negar a negar Jesus. Ele preferiu negar a si mesmo e morreu. Ou seja, perceba que ele se negou a cometer o erro que ele tinha cometido lá atrás. Qual foi o erro dele? Negar Jesus. Ele aprendeu, ele não errou de novo. Ele pagou com a vida, mas hoje ele está na presença de Deus. Sim. Maurício, você tem um blog, né? Apenas um.wordpress.com, e você fala muito desse blog, especialmente nesse terceiro capítulo, dizendo que essas pessoas que te procuram lá, que vão lá escrever depoimentos, e você traz alguns aqui, elas estão desabafando e buscando vínculo social com uma página na tela de um computador. E isso é muitíssimo sério, porque essas pessoas estão buscando afago onde não há braços, onde não há olhos, onde não há calor humano. E a gente precisa analisar isso porque, principalmente hoje, período pós-pandêmico ali, né? Nós ainda não terminamos a pandemia, ainda não saímos disso. Você vai falar lá na página 107 da importância da gente tomar iniciativa. E você diz assim, olha, embora muitas vezes não seja fácil identificar quem em nossa comunidade sente-se solitário, devemos semear amor e atenção verdadeira à maior quantidade possível de pessoas, na esperança de que a semente certa encontre o solo certo e assim semeie e dê frutos. Nem sempre você vai plantar uma semente de caju e ela vai brotar, porque às vezes a terra ainda não está pronta, porque às vezes precisa regar e você não regou, porque às vezes ela não estava madura para ser plantada, mas é importante que a gente não desista de plantar. E eu entendo que o recado maior que você traz aqui nesse terceiro capítulo é exatamente esse. Que nós precisamos plantar o máximo possível. E aí você diz lá na página 115 o seguinte: saiba que ofertar amor para matar a solidão daquele que sofre vai custar muito mais caro do que se fosse apenas uma oferta financeira. Vai exigir de você, vai exigir paciência, vai exigir que você se sente ao lado do solitário e o ouça por uma, talvez 2 horas. E isso, ao longo de um mês, talvez um ano, vai exigir de você algo que não tem preço: o tempo. Você terá de abrir mão do seu tempo, o tempo que dedica ao seu lazer, à sua família, ao clube, ao cinema, à academia, à televisão ou ao que for a fim de ajudar o outro. E sabe o que vai ganhar em troca? Nada. Assim como Deus não ganha nada para dar amor a você, você não terá nenhuma recompensa visível. Esse é o recado final que você deixa para nós aqui, que é o morrer para si mesmo. Eu não posso esperar amor das pessoas quando eu amo. Eu quero receber amor? Eu quero muito. Mas eu não posso criar sobre o outro uma expectativa. Porque, além de tudo, isso gera ainda mais peso em quem talvez não tenha nada para dar. Em quem talvez esteja tão vazio que não saiba de onde tirar para devolver. Em alguém que seja tão solitário que nem reconheça que está sendo amado no primeiro momento. Porque a gente demora, às vezes, a reconhecer que está sendo amado pela falta de hábito de ser amado. Então, a gente precisa ter paciência desde o começo. E saber que até quando seremos rejeitados, teremos plantado a semente. Mesmo que ela não brote, o brotar não é conosco. O brotar é com Deus e com o agir do Espírito Santo. A nossa função é pegar a sementinha, olhar onde é que tem uma terrinha aqui. Opa, deixa eu colocar a sementinha aqui em qualquer lugar. Deixa eu ver onde é que Deus quer trabalhar.
Por que que a gente prega o evangelho a todos os povos? Porque em todos os povos tem alguém precisando ouvir. Eu sei quem? Não. Mas nem por isso eu deixo de pregar. Então, a gente já está chegando ao final da nossa hora. Lu, observações finais para a gente não se alongar muito? Não, eu só queria trazer a questão do tempo, esse precioso tempo. O que está acontecendo com a gente com relação ao tempo e se esse tempo está sendo o nosso Deus, né? Que tempo precioso é esse, gente? Que eu não posso conversar 20 minutos, meia hora com uma pessoa que só vive correndo. E falo de mim, tá? É muito importante, assim, eu me percebia, né, sempre correndo, sempre com horário cronometrado de tudo. E a partir do momento que você coloca esse tempo tão precioso, né, como quase um Deus aí, eu acredito que você perde, né? Perde o acaso, perde os presentes da vida, pede aquela senhorinha maravilhosa na fila do pão, que tem um ensinamento delicioso para te dar, né? E eu tomei uma decisão a partir desse livro, e eu gostaria que as pessoas, né, que sentissem essa necessidade aí no coração também tomassem. Porque, assim, não adianta, né, a gente ficar aqui conversando, não adianta a gente trazer tudo para esse campo das ideias e não partir para a ação. Então, eu acredito que a decisão a gente toma no coração, né? E depois desse livro eu decidi plantar sementes, eu decidi mudar o meu comportamento, eu decidi enxergar as pessoas, eu decidi tirar esse tempo cronometrado aí do pedestal, sabe? E o desejo de controle também. Então, eu só tenho a agradecer, né? E outro ponto que eu queria colocar é que, sim, eu falei, não fechei a decisão, mas a decisão a gente toma no coração e depois a gente transforma ela em atitudes, tá? Não vai ser da noite para o dia, isso também vai ser um processo, mas a partir do momento que a gente decide, vai, só vai. E aí a outra questão é assim, e quando a gente entendeu que a cura para a solidão somos nós, eu e você, e que ao invés da gente esperar algo, a gente vai dar, correto? E isso também baseado em pesquisas científicas, né? Então aqui a gente não está falando de, como o Maurício disse, autoajuda, não é isso. As pesquisas provam que quando você se doa, você é uma pessoa mais saudável, mais feliz e menos solitária. Ponto. Muitos fragmentos da Bíblia também, enfim, inúmeras provas, né? Só que aí um ponto que me deixou assim muito também pensativa é quando nós entramos nesse nível de doação, nós não ganhamos nada em troca, mas nós experimentamos a maravilhosa graça. E aí, eu não sei se você já queria terminar, não sei se a gente pode fazer outra live depois sobre isso, mas queria perguntar para vocês, né, o que é a graça? Como é eu não ganhar nada e estar coberta pela graça? Como é isso, entende? Aí, se você quiser deixar em aberto para outro momento, tá tudo bem. Maurício, é contigo, comigo não. Essa não é comigo, não. Então, vamos lá, eu vou tentar chutar essa bola agora mesmo. Eu acredito que o caminho para a cura da solidão passa pela essência do Evangelho, que é o quê? Amor. E o amor de Deus faz a sua graça fluir. O que é a graça de Deus? É o exercício do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que é dar o Filho unigênito dele para que todo aquele que nele crê não pereça? Abre parênteses, agora eu vou inserir, segundo Maurício aqui, falo eu não o Senhor, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer, abre parênteses, sem mérito, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é graça. Não mereço, não fiz nada para isso. Mas Deus amou. Ele se deu. E por se dar, ele exerceu a sua graça e eu sou beneficiado por isso.
Do fim de semana retrasado, eu estive em Blumenau, fui pregar na Igreja Aba de Blumenau. Um beijo se tiver alguém de lá assistindo a gente. Meu querido André Chalit, pastor. Eu preguei sobre esse versículo. Nós temos que entender o amor de Deus para que nós possamos amar corretamente. E, ao final da pregação, o pastor mencionou um irmão, membro da igreja, que estava entre nós ali naquele culto, e que naquela noite, na noite anterior àquele culto dominical, de sábado para domingo, a filha dele, de 20 e poucos anos, morreu de uma overdose de drogas. E eu vi naquele momento a absoluta necessidade de exercer aquilo que eu tinha pregado ali. Então, quando acabou, eu não quis nem saber, e me perdoe, eu não quis nem saber da pandemia. Eu estava de máscara, ele estava de máscara, eu simplesmente fui até ele e dei um abraço nele. E fiquei abraçado com ele. E ele me abraçou de volta. Ele podia ter dado aquele... Eu já ia entender que era para o abraço acabar. Mas ele me abraçou e ele ficou comigo. E a gente ficou abraçado um tempo. Meu E sabe o que eu disse para ele? Eu não disse para ele absolutamente nada. Eu só fiquei abraçado e deixei ele me abraçar. Depois de um tempo eu me afastei dele, segurei ele pelos ombros, ele olhou para mim e nós não falamos nada. Mas por trás da máscara eu pude ver nos olhos dele que naquele momento eu não precisava falar nada. O meu abraço foi uma demonstração prática daquele amor que eu preguei no púlpito. Então, para concluir, eu entendo assim, a cura da solidão somos nós. A cura da solidão é aquilo que nós vamos doar de nós mesmos, nós vamos morrer para nós mesmos, vamos negar a nós mesmos, negar o nosso isolacionismo, negar o nosso egoísmo, negar as nossas necessidades, etc. Aquilo que você leu aí desse trecho do livro. Pelo outro. Pelo outro. E quando a gente se doa, esse doar-se em amor, sem esperar absolutamente nada em troca, a gente está vivendo a essência do Evangelho, que é o quê? É a graça. Eu costumo dizer que a graça é o DNA do Evangelho. Por quê? O que é o DNA? É aquilo que só você tem. Você faz um exame de DNA, você vai ser preso de qualquer jeito, porque não tem como negar que o sangue ali na cena do crime era seu. É seu e acabou. O DNA do Evangelho é a graça, porque nenhuma outra religião do planeta tem o conceito de graça. O islamismo, o judaísmo, tudo é mérito. O kardecismo, etc. É mérito. É o que eu faço, são as minhas boas obras, é a minha reencarnação, etc. É o meu cumprimento da lei e assim por diante. O Evangelho não. O Evangelho é a única fé que o mérito não é meu. O mérito é de Deus. E ele, sem precisar, me amou, me viu solitário, porque expulso do Éden, longe de Deus. A solidão é absoluta, a ponto de Jesus, quando levou todos os pecados do mundo sobre si, falasse: Senhor, Senhor, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? E ele sabia que o pai não tinha abandonado, mas o sentimento dele naquele momento foi de uma profunda solidão, porque o pecado nos leva à solidão, né? Então ele nos amou a ponto de nos estender essa graça e nos dar um exemplo. E aqui eu vou parafrasear de novo. Assim como eu os amei, assim como eu estendi a minha graça para vocês, para aplacar a sua solidão eterna, porque inferno não é foguinho, caldeirãozinho com o diabinho cutucando o tridente cutucando os pecadores. Isso é uma visão medieval ridícula. Inferno é uma eternidade longe de Deus. Sem graça, sem misericórdia, sem amor, sem esperança, sem nada. É o vazio do amor e da graça de Deus. Então, Deus, para aplacar a nossa solidão eterna, ele encarna em Jesus Cristo, morre, ressuscita, e aqui estamos nós. E no dia que nós dermos o passo para fora dessa vida, nós viveremos um eterno desconhecimento da solidão, porque nunca mais haverá solidão na eternidade. Legal. Graças a Deus. Graças a Deus. Maurício, você é uma pessoa muito especial para mim. Eu tenho um prazer imenso em poder hoje
tá caminhando com a God Books, porque eu acredito no que você faz. Eu acredito no seu trabalho de uma forma extraordinária, assim. O Senhor despertou no meu coração um amor profundo pela sua vida. Você é o tipo de pessoa que eu tenho vontade de abraçar e não soltar mais, e fazer uma janta, e chamar meu marido, e sentar todo mundo junto, e ficar dias, um na casa do outro. Esse é o sentimento que o Senhor me dá a seu respeito. Então, eu quero agradecer a você, porque você é muito generoso comigo estando aqui. A Ingrid é uma pessoa muito querida, que, assim, vou espremer até sair sangue quando eu encontrar, porque me tratou desde o princípio com muito carinho, com muito respeito. Mas, em especial você, pela sua generosidade, pelo seu carinho, pelo caráter com que você tem tratado as coisas, assim, é um exemplo para mim de homem de Deus, de afeto mesmo, Maurício, de afeto, assim. E ler você me fez sentir sua amiga, me fez sentir sua parceira de jornada, e eu fico muito grata a Deus, porque você é da minha família, né? Você é da minha família. Lu, muito obrigada por ter caminhado comigo esses 2 meses. Para mim foi ao mesmo tempo que um esforço emocional muito grande, porque a gente fez leituras muito densas aqui. A gente tocou em lugares muito delicados. Então, emocionalmente, foi muito árduo. Mas encontrar com teu sorriso aqui toda terça-feira foi um alento para o meu coração e me ajudou a crescer em lugares que eu desconhecia que eu precisava de crescimento. Então, muito obrigada. Imagina. E aí eu espero que a gente possa caminhar de novo junto. Quem sabe com o livro A Cura, que a God Books lançou. Vamos ver se a gente... Eu vou ler ele agora esse mês para estar com o autor, com o Emanuel. E aí a gente vê se a gente faz um projeto. Tá bom? Sim. Então, aos 2, muito obrigada. Que Deus seja louvado. E Ele é pela vida de vocês, porque vocês manifestam essa graça, vocês manifestam esse Cristo que eu tanto amo. E que se não fosse pessoas como vocês, talvez eu não tivesse tamanha noção da realidade do amor de Deus. Então, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Tá bom? Nós que agradecemos. Eu já aceito o convite, tá? Já vou ler também o livro. Maurício, a sua sementinha foi plantada aqui no meu coração. E eu espero que gere bons frutos. E nesse caso específico, porque propositalmente Deus não é a cura da solidão, porque Ele fez a cura, que somos nós. Então, também não é falta de Deus, é proposital colocar essa responsabilidade nas nossas mãos. Então, Deus não é a cura, Ele fez a cura. E eu me sinto muito honrada em ser parte disso e quero sim, decido que essa semente floresça. Muito obrigada a vocês. Também vou ler, Vivi, o livro, porque aí quando a gente for fazer o projeto já estou pronta. Combinadíssimo, então. Gente que acompanhou até aqui, muito, muito obrigada. Esse conteúdo vai estar aqui no Instagram, no IGTV, no YouTube, também em podcast no Spotify. Aproveita, ouve 2, 3, 10 vezes, manda para todo mundo e bora proclamar o reino de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui nesse mundo ainda. Maurício, beijo, meu irmão amado. Até a próxima. Beijo, Viviane. Tchau, gente. Beijo, pessoal. Tchau, galera.